Olá, vamos continuar na sequência o André Luiz, o cientista espiritual. Esses últimos capítulos eu estou lendo sobre a evolução em dois mundos. Todo o capítulo 12, que ele fala de alma e desencarnação. Então ele foi falando da metamorfose e a desencarnação, ele foi falando além da histogênese, o selvagem desencarnado, e hoje nessa lição 453, que ele chamou monoideísmo e reencarnação. Veja o que o André está dizendo para as nossas reflexões dos cientistas. Eu quero chamar a atenção o que ele está chamando a atenção para os cientistas observarem, estudarem quanto material esse homem deixou. E ele está dizendo aqui que o selvagem desencarnou, está lá, ele diz, ressurgir na própria taba, lá onde ele estava, e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetiza a alma, constitui a aspiração incessante do selvagem desencarnado. O selvagem desencarnado quer de todo jeito, ele não entende o processo, mas ele quer, ele sente necessidade de nascer de novo naquela mesma tribo. Estabelece nele o monodeísmo, pelo qual os outros desejos lhe esmaecem no íntimo. Ou seja, ele só pensa nisso, o desejo dele é só isso, ele concentra o pensamento que ele tem contínuo em cima disso. Ele vai formando como se ficasse numa situação monodeísmo, fica um pensamento concentrado ali, ele se fecha naquilo, não pensa mais em outra coisa. Pela oclusão de estímulos outros, os outros estímulos não tem, porque ele só pensa nisso. Os órgãos do corpo espiritual, que o espírito tem o corpo espiritual, que o Allan Kardec chama de perispírito. Algumas escolas esotéricas chamam corpo astral. Esse perispírito se retrai, se retrai ou se atrofia, porque como ele está fixo no lugar, como se tivesse os órgão que não trabalha, ele atrofia. Ele só pensa naquilo, ele atrofia as outras possibilidades, por ausência de função, e se volta instintivamente para a sede do governo mental, onde se localiza ocultos e desfinhados no fulcro do pensamento em circuito fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. É como se ele estivesse lá, preso ali, como se fosse um pinto dentro do ovo lá. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível por meio da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra, ela é como se ele fosse, está desencarnado, ele está fechando ali. Aí ele diz, ele faz assim, ele lembra as bactérias que se transformam em esporos quando em condições do meio que lhe apresenta inadequado, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor. Ele está dizendo, a bactéria, ela faz isso, ela vira esporos, fica ali como se fosse redondinha ali, e resistir o tempo, até esperar o momento certo. Durante anos, às vezes, fica, para regressar ao ciclo da evolução que lhe é peculiar, tão logo se identifique de novo num ambiente propício. A bactéria faz isso. Aí ele diz, o selvagem está fazendo a mesma coisa, só pensa naquilo. Sentindo-se em clima diverso e seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual. Porque se ele não está se movimentando, não é lógico, vai ter atrofia das células do corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante. É como se ele tivesse fechando o círculo em cima dele, como se fosse um fenômeno de auto-hipnotismo, provocado pelo pensamento fixo, depressivo, que ele define o anseio de um retorno ao abrigo fisiológico.
Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, porque ele se fixa tanto, é como se ele fosse formando um esporos. É como se ele fosse fechando, ele vai se fechando em volta de si, transubstanciando num corpo ovoide. Ele vai ficar igual. Corpo ovoide, que o André Luiz vai falar de corpo ovoide em vários livros, sobretudo no livro Libertação. Ele vai falar bem sobre isto. Corpo ovoide. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados, outros em situação de desequilíbrio, cabendo notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. Ele está dizendo que ele vai expressar o corpo mental da individualidade, que começa lá quase como uma forma de esfera, o corpo mental, quando une lá com o princípio inteligente. Ele volta quase para um estado daquele, a encerrar consigo conforme os princípios ortogenéticos da criação divina, todos os órgãos vitais de exteriorização da alma, nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa que se transformará no porvir. Ele está chamando a atenção, isso lógico que o mundo acadêmico não conhece, monodeísmo e reencarnação, que o sujeito por ficar preso naquela ideia, mas também tem pessoas que ficam presos por sentimento de culpa, de remorso. Ele fica preso, às vezes medo, um medo às vezes que ele se fecha naquilo e às vezes ele é capaz de alterar as células do seu perispírito, a forma, e ele altera a forma do corpo perispiritual. Às vezes ele faz a comparação com a bactéria, que ele volta no estágio de esporos, ele também se fecha como se fosse uma situação ovoide. E essa situação, a terapia é a reencarnação, é a única forma dele voltar a ter a forma do corpo físico e, consequentemente, do perispírito. Porque ele tem esse material dentro dele, mas ele não está sabendo trabalhar. Essa informação que o André, isso vai ser observado no futuro pelos cientistas. Isso que ele está dando é informação muito avançada para a época nossa ainda. Até o próximo encontro nosso.